Vamos falar agora sobre a regra do quociente. A regra do quociente é basicamente a contraparte da regra do produto. Ao invés de eu querer saber a derivada do produto de duas funções, aqui eu vou querer saber a derivada do quociente de duas funções. Ou seja, ao invés da multiplicação, será a divisão. Então, eu vou ter que uma função f de x vai ser dividida por uma função g de x, certo? Eu quero saber qual vai ser a derivada da divisão dessas duas funções. Bom, aqui a gente tem basicamente a regra geral, em que eu tenho a derivada de uma função f de x como numerador, dividindo pela função g de x, que vai ser meu denominador. Então eu vou ter que a derivada da função f de x sobre g de x vai ser igual a o valor de f de x multiplicado pela derivada de g de x menos g de x multiplicado pela derivada de f de x, tudo isso sobre g de x ao quadrado. Basicamente vai ser o valor do primeiro vezes a derivada do segundo menos o segundo vezes a derivada do primeiro. Tudo isso sobre o segundo ao quadrado. Quando eu falo em primeiro e segundo são as funções, certo? Primeiro para f de x e o segundo para g de x. Aqui a regra fica bem mais clara. Eu tenho aqui a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Tudo isso sobre o segundo ao quadrado, certo? Aqui a gente tem nosso exemplo, em que a nossa primeira função vai ser elevado a x, e a nossa segunda função vai ser x mais 1. Aplicando a regra, a gente vai ter que a derivada do primeiro, que vai ser ele mesmo, vezes o segundo, menos o valor do primeiro, vezes a derivada do segundo, que vai ser 1. Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Aqui a gente pode colocar o evidência, já que ele está dos dois lados da subtração. Então eu vou ficar com ex vezes x mais 1 menos 1. Tudo isso sobre x mais 1 ao quadrado. A gente tem aqui uma subtração simples, que a gente pode só desconsiderar. Isso aqui vai acabar virando ex vezes x sobre x mais 1 ao quadrado.